Olá, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a professora Solange Tomiyama e é uma honra tê-los aqui comigo para tratarmos de assuntos relacionados à Faculdade de Direito. Hoje eu vou contar para vocês como os alunos me ajudaram no momento mais difícil da minha vida, que foi a despedida ao meu pai. O objetivo desse vídeo é fazer ainda uma homenagem a ele, mas estabelecer uma relação entre as orientações dos cursos de didática do ensino superior versus essa situação específica, para nós podermos concluir se realmente essas orientações para a postura de professor, elas são adequadas ou elas se encaixam em alguns casos. Então, o que ensina a didática do ensino superior? Ela ensina que nós devemos manter um certo distanciamento ao aluno, justamente para que possamos manter uma autoridade e até mesmo um respeito do aluno frente ao professor. Então, por isso, alguns cursos orientam a não se envolver com o aluno e não dar detalhes ou até mesmo a discorrer aos alunos algumas das suas intimidades e fragilidades, até para que o aluno não use dessa informação como uma forma de duvidar, atacar ou até mesmo de perder o respeito ao professor. E eu confesso a vocês que enquanto professora, eu fiz vários cursos desses, mas mesmo assim eu era uma professora diferente um pouco dessas orientações, porque eu me emocionava com os meus alunos, né? Eu chorava mesmo em sala de aula, eu ouvia, eu tentava ficar próxima, mas em contrapartida, eu não era muito de dividir as minhas aflições, as minhas intimidades, até porque eu entendi que para o aluno não era interessante saber essas coisas e não tinha um porquê dividir com eles. Então, alguns alunos até quando chegavam e ficavam mais próximos, eles até viam que não era toda essa rocha ou esse distanciamento e que sim, era uma pessoa muito sensível. Só que alguns tinham esse contato, nem todos tinham. Alguns acreditavam que aqui pairava um coração peludo, uma rocha que não se sensibilizava com o aluno, mas lendo engano, né? Pelo contrário, eles nem imaginavam o quão sensível eu era. E como é que eu mudei? E como é que eu percebi? Foi a partir da doença do meu pai. O meu pai, ele descobriu o câncer no intestino reto em 2013 e em 2013, numa outra cirurgia, ele descobriu então acidentalmente o câncer e acabou passando por mais 4 cirurgias e para então poder extirpar de vez o câncer. Ele teve alta depois de mais de um mês de internação e ele saiu dos seus 90 quilos de grandeza para um mirrado e pequeno 50 quilos, que foi o que ele conseguiu então manter. Então foi muito difícil nesse período de 2014 a 2018, porque ele começou a se adaptar a uma colostomia, que é aquela bolsa com o intestino para fora, e ele começou a se adaptar a essa vida nova. Então, ele não conseguiu alcançar os seus 90, mas ele chegou aos seus 70 quilos e ele conseguiu, na medida do possível, retomar a sua vida. Então, ele que só tinha 2 netos, né? Minha filha tinha acabado de nascer em 2013, ele pôde curtir os netos e ele pôde ainda conhecer mais outros 2 netos que acabaram nascendo. Então ele teve uma vida boa nesse período
Até que em 2018, no exame de rotina, ele descobriu a recidiva, isto é, a volta do câncer. Aí em 2018, ele começou a fazer quimioterapia e radioterapia e em 2019, então, foi marcada a cirurgia para a retirada do câncer. Dia 10 de março, ele internou e dia 16 de março foi a primeira cirurgia. Desse período, do dia 16, ele ficou na UTI e como era uma UTI humanizada, nós podíamos ficar com ele. Então havia um revezamento entre as filhas e a minha mãe e cada uma ficava um pouquinho para, além de fazer companhia, de poder cuidar e ele sentir que ele estava sendo cuidado. Então nesse período a minha vida começou além da preocupação, começou também a ter o desgaste físico e emocional. Nesse período de angústia, eu entrava em sala de aula quase que atordoada. Então teve um momento em que eu lembro que eu dividi então com os meus alunos essa situação. E foi mesmo um desabafo, sabe? De poder colocar para fora para que eles entendessem que eu não estava lá por inteiro, que de repente a aula não estava aquela mil maravilha, mas tinha uma razão. E ao contrário de todas as expectativas, os alunos eles foram super compreensivos. Eles foram tão carinhosos que me acolheram nesse momento de fragilidade. E aí eu percebi que a ajuda que eu mais precisava vieram deles, vieram do carinho, vieram das orações, eles entenderam, eles demonstraram empatia, eles se esforçaram porque perceberam que a aula não estava aquela coisa, eles se esforçaram para ir atrás do conteúdo, para completar e ajudar a fluir a aula. Então foi uma reação maravilhosa que eu sinceramente eu não esperava. Quando no auge então já na terceira cirurgia, a responsável pelo banco de sangue do hospital, ela me chamou pedindo para que nós providenciássemos a substituição das bolsas de sangue que o meu pai havia utilizado. Então ele havia utilizado acho que 6 bolsas, então eu precisava completar essas bolsas. E assim, de uma maneira muito sem pensar, eu acabei dividindo isso com os alunos, falei assim, olha, eu estou precisando de bolsa, mesmo, sabe, para saber como conseguir, mas não no intuito de que eles fossem atrás. E aí, de uma maneira ainda mais carinhosa, os alunos, eles, sem me avisar, eles se mobilizaram e foram até o hospital fazer a doação de sangue. E, sinceramente, eu não sabia que eles tinham feito isso. Eu só soube porque a coordenadora do banco de sangue, ela me chamou. E ela chegou para mim e veio me agradecer. E eu olhei para ela e falei assim, mas não estou entendendo, né? Você que me pediu bolsa e você está me agradecendo. Ela falou assim que eu tinha feito um movimento que era louvável e que eu consegui, de uma forma surpreendente, não só repor as bolsas, mas completar o estoque do banco de sangue que estava quase no limite lá do hospital. E eu, curiosa, eu falei assim para ela, falei assim, não, mas eu acho que não fui eu, não, acho que a senhora está enganada. E ela falou assim, professora Solange, seus alunos vieram aqui. Eu falei, como é que você sabe que eles são os meus alunos? Foi porque houve um pequeno congestionamento, inclusive, quando eles falaram assim, eles não sabiam o nome do seu pai, mas sabiam que assim, eu vim repor o sangue do pai da professora Solange. E nesse momento, cada um ia lá, sem falar nada para mim, sem nada em troca,
pediu para que então constasse lá que era para repor o sangue do pai da professora Solange. Então eles chegaram até mim. Foram mais de 50 doações na época. Então aquilo me aqueceu o coração, porque além de ajudar meu pai, eles ajudaram outras pessoas que também precisavam de sangue, num movimento assim, quase que anônimo. Eu só fiquei sabendo mesmo porque eles vieram agradecer a mim. E aí eles foram ficando cada vez mais próximos, né? Eles queriam dividir, saber como é que estava a evolução do meu pai, até que então na 5ª cirurgia meu pai não aguentou. O que a gente conclui disso tudo? A gente conclui que a gente tem que rever essa orientação da didática do ensino superior, porque nós podemos sim manter a autoridade, mas sermos honestos com os nossos alunos, porque aí nós praticamos a empatia e praticamos principalmente o respeito e o amor, né? Nós percebemos que a ajuda vem de quem a gente menos espera. E vocês podem se perguntar, vai fazer 2 anos que ele se foi. Não tem um dia que eu não me lembre dele. Todos os dias eu tenho uma conversa ou uma lembrança. E aí, nesses 2 anos, a gente aprende que a gente tem que deixar um pouco de ser egoísta, porque a pessoa com câncer, ela sofre demais, ela vai definhando. E mesmo assim, ela se prende àqueles que ainda estão aqui. Até a hora da despedida, mas essa despedida, a gente tem que entender que também tem a hora do reencontro. Porque logo depois que ele se foi, eu descobri que eu estava grávida do meu menino. Ok? Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo que eu fiz com muito carinho, com muito respeito. Desculpa a emoção, mas é que ao lembrar, a gente lembra de toda a manifestação de amor. E obrigada por assistir até aqui, tá bom? Um grande beijo e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.